Olá, galera. Manutenção 10. Hoje com questões da FCC. Prova realizada no final de semana passada, no domingo, né, 19. E algumas questões da Unesp também. Aí para o pessoal vai prestar o TSE. Então vamos que vamos. Questão número 1. O que ele quer saber? O efeito líquido causado na DRE de 2015, provisão, provisões é um passivo de prazo ou valor incertos. Provisão é um passivo de prazo ou valor incertos. As provisões geram despesas. Constituir, criar uma provisão ou aumentar o valor de uma provisão, despesa. Reverter ou diminuir o saldo de uma provisão gera um ganho, aspas, como se fosse uma receita. Uma provisão só pode ser constituída se for um fato provável que aconteça e se ela tiver uma estimativa confiável. O balanço patrimonial da Petróleos apresentava em 2014, o ano passado, o balanço patrimonial da Petróleos apresentava em 2014, o ano passado, a conta de registro de provisões com saldo de 800 mil. Portanto, o ano passado, 2014, a empresa tinha de provisões 800. Trabalhista, tributária e ambiental, 800 pau. Em 2015, uma decisão judicial fez com que o valor correspondente ao processo trabalhista fosse revisto para 400. Um novo processo civil foi movido contra a empresa no mesmo ano. E, no final de 2015, foram reavaliadas também as situações dos demais processos. As seguintes informações estavam disponíveis em 2015. A trabalhista, a probabilidade é provável que aconteça no ano de 2015. Eu vou ter, então, uma provisão no valor de 400, um fato provável que ocorra. O processo tributário, algo possível que ocorra, eu não vou reconhecer, eu só reconheço o que é provável. Uma ambiental, no valor de 150. E a civil, algo possível que ocorra, eu não vou reconhecer, só reconheço o que é provável. Veja que no ano de 2015, então, eu vou ter no balanço de provisões 550. Era 800. Se em 2015 desse um valor superior a 800, eu teria que fazer um complemento, aumentar o valor das provisões. Se for menor, como é o caso, eu vou ter que diminuir o valor das provisões de um ano para outro. Vai gerar, aspas, um ganho, uma receita. Isso vai fazer com que o lucro aumente em 800 para 550. Vai aumentar o meu lucro em 250
mil, haverá um aumento no lucro em função de reversão de provisões no valor de 250 pau. Alternativa B de bola nessa questão número 1. Procurando o que ele quer saber, normalmente antes das alternativas vem a pergunta, né? Então ele pergunta aqui, ó, o resultado bruto com mercadorias apurado no ano de 2016, exclusivamente relacionado com as vendas aqui apresentadas. Vamos lá. Uma empresa adquiriu em 30 de novembro mercadorias pelo valor total de 10 milhões. Então, houve uma compra no valor total de 10 milhões. Sendo que nesse valor estavam incluídos os seguintes impostos. 1 milhão de impostos não recuperáveis. O imposto não recuperável está aqui dentro, então eu não preciso somar. E outro 1 milhão e 200 de impostos que são compensados com os impostos no momento da venda. Portanto, existe aqui impostos recuperáveis no valor de 1.200. Portanto, essa mercadoria entrou no meu estoque pelo custo de aquisição de 8.800. No mês de dezembro, a empresa vendeu 80% dessas mercadorias. Venda de 80%. Pelo valor bruto, ela teve de vendas 9.400. Sendo que os impostos incidentes sobre essas vendas, menos impostos sobre vendas, CMS, PIS, COFINS, 940. Portanto, a receita líquida dessa venda, 8.460. Se eu diminuir o custo da mercadoria vendida, eu vou apurar o lucro bruto. O custo de aquisição foi 8.800. Eu só vendi 80%. Portanto, o custo da mercadoria vendida, 8.800 vezes 80%, vai dar 7.040. O meu lucro bruto será igual a 1.420. Alternativa E de esperança na questão. Questão 3. Procurando o que ele quer saber. E um pouco antes das alternativas, ele diz assim, ó, na demonstração do resultado de 2016, a empresa deveria reconhecer amortização, despesa. Vamos abrir uma folha à parte aqui, para que a gente possa fazer os cálculos. E diz assim na questão número 3. A empresa Só Rodovias ganhou a concessão para administrar uma rodovia federal e pagou pelo direito de exploração da atividade o valor de 90 mil. Bom, é um intangível. Cujo custo de aquisição foi 90 milhões. 90 mil. O prazo de concessão, 30 anos. E no final do prazo do contrato, o governo assume a administração da rodovia. Não tem valor residual, né? Então, o valor amortizável, já que é um intangível com vida útil limitada, o valor amortizável é os próprios 90 mil.
A concessão iniciou, teve início a concessão no dia 1º de janeiro de 2015. E no final de 2016, a Só Rodovias identificou que o valor em uso da concessão havia sofrido uma grande redução, pois a quantidade de usuários da rodovia estava bem abaixo do que havia sido projetado quando a concessão foi adquirida. Em 31 de dezembro de 2016, a empresa realizou o teste de redução ao valor recuperado. E o valor em uso calculado, o valor em uso em 2016, R$ 75.000. O que ele deve reconhecer na DRE de 2016? Essa é a pergunta. O custo de aquisição foi 90 mil. Não existe valor residual, portanto, o valor amortizável é o próprio custo de aquisição. Isso vai dar uma amortização anual 90 mil, dividido por 30 anos, uma amortização anual de 3 mil. No ano de 2015, teve início a amortização, o intangível teve início no dia 1º de janeiro de 2015, o ano completo, 3 mil. No ano de 2016, ele aplicou o teste de recuperabilidade em 31 de dezembro de 2016. Eu vou amortizar mais 12 meses. Portanto, vai estar com uma amortização acumulada até a data do teste de 6 mil. Vamos aplicar o teste. Teste de recuperabilidade. No final de 2016. Vou colocar os 4 passos aqui, só para a gente fixar, né? Primeiro passo. Valor justo líquido. O valor pelo qual eu conseguiria vender o bem, menos as despesas necessárias para realizar a venda. Nesse caso é 0, porque eu não vou poder vender o bem ao final da concessão, porque vai ter que devolver ao governo. O valor em uso, em 31 de dezembro de 2016, 75 mil. Terceiro passo é o valor recuperável. O valor recuperável será sempre o maior entre o meu passo 1 e o meu passo 2. No caso aqui, eu provo do 75. Na hora da prova, não precisa nem fazer isso. Eu já pego o 75 como recuperável. O quarto e último passo, eu faço a comparação do valor contábil com o valor recuperável. Eu tenho um intangível que está pelo custo de aquisição de 90, menos uma amortização acumulada até a data do teste de 6.
menos se houvesse alguma perda estimada para esse intangível. Como não tem perda estimada, por enquanto, o valor contábil 90 menos 6, 84. O valor recuperável desse ativo até a data do teste, 75. Está na minha contabilidade por 84. Eu me recupero de 75. Tem aqui uma perda de 9. Debito. Despesa com perdas. No intangível. 9. Credito. Perdas estimadas no intangível. Essa conta é do subgrupo intangível, é uma conta redutora, retificadora, natureza de saldo credor. O que eu vou ter na DRE de 2016? Eu vou reconhecer uma despesa com amortização de 3 mil no ano de 2016. E vou reconhecer também uma perda no valor de 9 mil. Alternativa. Reconhecer uma despesa de 3 e uma perda por desvalorização no valor de 9 mil. Alternativa aí de esperança nessa questão. Questão 4. Mais calculeira, vamos lá. O que ele quer saber? Sabemos que não houve necessidade de redução do valor contábil da máquina e que a vida útil estimada para fins fiscais é de 8 anos. O valor contábil no balanço de 2016, o valor contábil é o custo de aquisição, menos é um bem depreciável, uma máquina, menos a sua depreciação acumulada, menos se houver alguma perda estimada reconhecida nesse bem. Com isso eu chego ao valor contábil do bem. E ele quer o valor contábil em 31 de dezembro de 2016. Vamos abrir uma folha aqui para que eu possa fazer os cálculos e ler junto com vocês a questão. Que diz assim: uma máquina foi adquirida em 30 de 6 de 2013 pelo valor de 17.700. O qual foi pago após 18 meses da data da aquisição. A taxa de juros implícita na compra foi de 0,924% ao mês, que corresponde a 18% no prazo concedido pelo vendedor. Então, espera aí. O imobilizado vai entrar pelo valor justo, pelo valor à vista,
juros não faz parte do custo de aquisição, vou ter que trazer esse 17.700 a valor presente. Dentro desse 17.700, eu tenho 18% de juros. Portanto, ele representa 118% do valor à vista do bem. X representa 100%. 17.700 dividido por 1,8, o valor justo, o valor à vista do bem, dá 15 mil. Esse bem vai entrar na minha contabilidade pelo custo de aquisição de 15 mil. A empresa definiu a vida útil da máquina em 10 anos. Vida útil. 10 anos. E calcula a despesa de depreciação em função desse tempo. No início do prazo de utilização da máquina, a empresa identificou que o valor residual de 3 milhões no início de 2016, a empresa identificou que o valor residual no final da vida útil. Então, no ano de 2016, ela reestimou o valor residual do bem para 1,5. Sabemos que não houve necessidade de redução ao valor recuperável e que a vida útil da mesma para fins fiscais é de 8 anos. Nós trabalhamos com a vida útil estimada pela empresa. Qual é o valor contábil no final de 2016? Vamos lá. O custo de aquisição R$15 milhões. Menos um residual. O custo de aquisição, 15 milhões. Menos um residual de 3 milhões. Portanto, o valor depreciável da máquina, inicialmente, 12 milhões, o que vai dar uma depreciação anual 12 milhões dividido por 10 anos, 1,200. No ano de 2013, foi comprado em 30/6. Eu vou depreciar 6 meses. Conta no dedinho. Do mês 7 ao mês 12 vai dar 6 meses. Meio ano, 600. No ano de 2014, eu vou depreciar o ano completo. 12 meses. 1,200. No ano de 2015, vou depreciar também o ano completo. 1,200. O que vai dar uma depreciação acumulada de 3 mil. Quando chegou em 2016, ele reestimou o valor residual. O custo de aquisição, 15. Menos o novo valor residual, de 1,5.
valor que passou a ser depreciado R$ 13,5. De 2013 a 2015, eu já depreciei 3 milhões. Portanto, faltam ainda para serem depreciados, em termos de reais, 10,5. O que vai dar uma depreciação anual 10,5 dividido por... Ele só estimou o valor residual, né? Então, a vida útil estimada era de 10 anos. Ele já depreciou 2 anos e meio. Portanto, faltam ainda para serem depreciados 7 anos e meio. Vai dar uma depreciação anual de 1.400. Portanto, no ano de 2016, eu vou depreciar o ano completo, 1.400. Vamos voltar lá para a folha do exercício. Vai calcular o valor contábil no final de 2016. O custo de aquisição foi 15 milhões. Valor presente. A depreciação acumulada até 2015, 3 milhões, mais a depreciação de 2016, 1.400, vai dar 4.400. Predestinada não tem, portanto, o valor contábil, 10.600. Alternativa D de dado na questão número 4. Calculeira, né, galera? Questão 5. O que ele quer saber? O valor evidenciado na DRE de 2016. Vamos lá. O empréstimo. Então, é um empréstimo. No valor de 5 milhões. Foi obtida uma taxa de juros de 1,4% ao mês, para ser liquidada em uma única parcela no final de 15 meses. A data da obtenção do empréstimo, data 1/12 de 2016, e na mesma data a empresa pagou despesas relacionadas com o contrato, custo de transação. Houve um custo nessa transação de 300. Sabendo-se que o custo efetivo dessa transação foi de 1,82% ao mês, qual o valor evidenciado na DRE? Vou fazer diretão, tá? Eu fiz um empréstimo no valor de 5 milhões. Houve um custo nessa transação? De 300.
banco vai colocar na minha conta corrente o valor líquido do empréstimo, 4.700. Eu debitaria o empréstimo de bancos contra movimento em 4.700 e creditaria empréstimo bancário em 5 milhões. Desculpe, creditaria empréstimo bancário em 4.700. Eu teria de juros da competência de 2016, o empréstimo foi no dia 1º, um mês de juros, 1,82%. 1,82% de 4.700 vai dar 85.540 nessa questão número 5, alternativa A de amor. Mais rápido assim, né, galera? Mais fácil assim. Questão 6, amor. O que ele quer saber? O efeito total evidenciado no resultado de 2016. Vou abrir uma folha para desenvolver esse aqui. Faz tempo que a gente não faz uma questão sobre NEP. Vamos lá. Investidora. Investido. Vamos ver a questão. Que diz assim: em 31 de janeiro, o valor registrado no patrimônio líquido da Adocicados, ela tinha então um patrimônio líquido de 90 milhões. Nessa data, todas bebidas, investidora adquiriu 70% das ações com direito a voto da Adocicados, 70% do capital votante. E passou a ser controlada. É uma controlada. Ele está te dizendo que esse investimento será avaliado pelo método de equivalência patrimonial. 70% do capital votante é sim possível ser 70% do capital total? Como que isso é possível? Se 100% das ações da Adocicados forem de ações ordinárias. O único percentual que ele me dá, eu assumo como sendo 70% do capital votante. %70 de 90 dá 63 mil. Lá na investidora, no subgrupo investimentos, vai aparecer uma participação societária desse lançamento 1 de 63 mil. O preço pago vai sair de Caixa e Bancos, o valor que a investidora pagou, 65. E o valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis da Adocicados era nessa mesma data.
E o valor justo líquido dos ativos e passivos identificados, adocicados, era nessa mesma data o valor justo, 100 milhões. Então teve aqui uma mais-valia. Diferença entre o valor contábil e o valor que avaliaram a empresa, de 10 milhões, vezes 70%, 7 milhões. R$ 63 mais 7 dá 70. Se pagar mais que 70, eu teria um ágio por expectativa de rentabilidade futura, um goodwill. Se pagar menos do que 70, eu tenho um ganho por compra vantajosa. Ganho por compra vantajosa. Vai dar um ganho por compra vantajosa aqui de 5. Conta de resultado. Sabemos que no ano de 2016 é adocicado já por um lucro de 10 milhões. Lucro de 10 milhões. Vezes 70%. 7. Aumentou a pérdia investida, aumenta o valor da participação societária. 7. E na DRE da investidura, eu vou ter como resultado de equivalência 7 milhões. Ele quer o efeito total na DRE de 2016 da investidura. Eu vou ter na DRE da investidura um ganho de 5 milhões por compra vantajosa e um resultado positivo de equivalência patrimonial de 7. O efeito total é um ganho, uma receita de 12 milhões. Alternativa B de bola, na questão número 7, uma questão bem tranquilinha de método de equivalência patrimonial. Questão 7, pessoal. Investimentos temporários. Lembrando que aqueles investimentos que serão mantidos até o seu vencimento figuram nos balanços patrimoniais pelo seu valor atualizado. Ou seja, principal mais juros. Aqueles investimentos que estiverem destinados à venda figuram nos balanços patrimoniais pelo seu valor justo. E é nesse tipo de investimento aqui que utiliza aquela conta do patrimônio líquido, ajustes de avaliação patrimonial. Já os investimentos temporários para venda imediata figuram nos balanços patrimoniais também pelo seu valor justo. Nesse tipo de investimento, para trazer a valor justo, eu jogo tudo para resultado.
Vocês têm na manutenção número 1, aquela grátis, um exercício completo sobre isso aqui. Se quiserem dar uma olhada lá, né? Para relembrar. Eu vou abrir uma folha aqui então, para a gente poder desenvolver esse exercício. Bom, o que ele quer saber? O valor total que afetou o resultado da empresa no ano de 2016. Vamos lá então. Diz assim essa questão 7. A conta aplicações financeiras apresentava a seguinte composição no balanço de 2015. Títulos que serão mantidos até o seu vencimento, um investimento temporário. No balanço do ano passado, estava com saldo de 100 mil. Títulos destinados à venda imediata, investimento temporário, para venda imediata. O valor do custo amortizado, 80, ajuste a valor justo, 5. Então já estava um saldo de 85. A receita da competência de 2015, o ano passado, ele reconheceu na DRE do ano passado. Os títulos mantidos até o vencimento remuneram uma taxa de 10% ao ano. Então, esses títulos, juros de 10% ao ano. Isso aqui já vem do balanço do ano passado, um ano atrás. No balanço de 2016, vai figurar pelo valor atualizado. 100 mil vezes 10%, vai dar um jurozinho de 10 pau. Debito 10 mil aqui no investimento, para que ele figure no balanço patrimonial pelo seu valor atualizado. E credito na DRE de 2016 uma receita financeira de 10 mil. Ou receita sobre aplicações financeiras, se quiser, 10. O investimento para venda imediata figura nos balanços patrimoniais pelo seu valor justo. E ele fornece o valor justo desse investimento, 92 mil. Vai figurar nos balanços patrimoniais pelo seu valor justo, 92. Eu jogo tudo para resultado de uma vez só. Debito 7 aqui, ó. E credito uma receita financeira da competência de 2016, de 7, mais rápido. Vai dar uma receita financeira na DRE de 2016, total de 17 mil. O efeito total na DRE de 2016, 17 mil. Alternativa C de casa na questão 7.
Questão 8. O que ele quer saber? Na data de venda, a taxa de juros que estava sendo praticada pelas empresas era de 10% ao ano. A empresa deveria reconhecer isso exclusivamente em relação às vendas efetuadas em 2015, receita de vendas do valor de... Vamos ver. A empresa Enfeites de Natal realizou a venda. Foi em 31 de dezembro de 2015, no último dia do ano, hein? Realizou as seguintes vendas de mercadorias. Vendas à vista. Uma receita deve ser reconhecida como receita na transferência da propriedade. A propriedade da mercadoria foi transferida em 2015. Deve ser reconhecida pelo seu valor justo, pelo seu valor à vista. O valor à vista, 1,5. Vendas a prazo. O valor de 1,650. Para ser recebido no final de 2016. 1,650. A empresa praticava uma taxa de juros de 10% ao ano. Esse valor aqui tem um jurozinho de 10%. Portanto, ele representa 110% do meu valor à vista. 1,650 dividido por 1,10, né, galera? Vai dar 1,5. O valor justo dessa venda a prazo, o valor à vista, 1,5. Portanto, eu vou ter uma receita de vendas no exercício de 2015 de 3 milhões. Uma receita é reconhecida como receita no momento da venda, na transferência da propriedade, 2015. Agora, tem um jurozinho nas vendas a prazo de 10%. É o 150. Essa receita aqui, financeira, juros, ativos, é um juros cuja competência é de 2016. Portanto, vai aparecer na DRE de 2016 uma receita reconhecida como receita na sua competência. O valor de R$150. O que deixa como correta a alternativa e de esperança. 3 milhões no resultado de 2015, uma receita financeira da competência de 2016 de 150. Os juros é da competência de 2016. Alternativa aí de esperança. Questão 9. O que ele quer? Sabendo-se que as despesas financeiras contabilizadas no resultado de 2015 não foram pagas. Despesa financeira não foi paga. Qual o valor correspondente ao caixa das atividades operacionais gerado pela empresa em 2015? Vamos ver. A DRE de 2015 dá bons o índice apresentado abaixo. Vendas, CMV, resultado depreciação,
uma despesa que não afeta o caixa. Resultado de equivalência, resultado positivo, uma receita que não afeta o caixa. Despesas financeiras, ele está dizendo que não foi paga, então não afetou o caixa. Lucro, ganho na venda de terrenos. Isso aqui não. O que afeta o caixa é o valor da venda, né? Só que lembra que terreno é atividade de investimento, não é atividade operacional. E o lucro líquido. O saldo de algumas contas constantes no balanço da empresa em 2014 e 2015 são os seguintes. Eu já vou pegar a variação aqui, tá? Clientes era 5.600, aumentou para 9.600. Então teve aqui uma variação positiva de 4.000. Estoques de 6.600 aumentou para 9.800, uma variação positiva de 3.200. Fornecedores de 6.600 aumentou para 8.540, uma variação também positiva de 1.940. Imposto de renda a pagar era zero, teve uma variação positiva também de 780. Nós vamos usar essas variações aí. Vamos abrir uma folha aqui para que a gente possa fazer os cálculos. Fluxo das atividades operacionais. Se concentra no resultado do exercício ajustado, no ativo circulante e passivo circulante da empresa, se concentram aqui. Não significa que tudo que tem aqui seja atividade operacional, né? E poderá fazer parte desse fluxo. Dividendos recebidos e pagos e juros sobre empréstimo. Evidentemente, aqueles juros sobre empréstimos que afetaram o caixa, ou seja, que foram pagos. Então, vamos ajustar o resultado do exercício. Eu vou partir do lucro líquido. $1.820. Vou somar com despesas que não afetam o caixa. Depreciação, uma despesa que não afeta o caixa. 1.200. Nesse exercício, a despesa financeira não afetou o caixa, elas não foram pagas. Entra no ajuste do resultado. 1.000. Eu vou diminuir agora as receitas que não afetam o caixa. Ganho com equivalência patrimonial, uma receita que não afeta o caixa. 600. E aquele ganho na venda de terrenos. Quando eu vendo um terreno, o que afeta o caixa é o valor da venda, né? E não o resultado da venda. E terrenos não é atividade operacional, é atividade de investimento, 1.400.
Portanto, o lucro ajustado para fins de elaboração da DFC, 2,20. Na manutenção número 1, questão 14, ela é gratuita. Tem um baita exercício de fluxo de caixa, e lá eu coloco, né? Como se ajusta o resultado, as principais despesas e receitas que dão afeto ao caixa. Dá uma lida lá. Bom, agora eu vou montar o fluxo de caixa. Eu já ajustei o resultado do exercício. Veja. Ativo, passivo, patrimônio líquido. A variação das contas do ativo, quando eu for elaborar o fluxo de caixa, eu inverto o sinal. Passivo patrimônio líquido, quando eu for elaborar o fluxo de caixa, eu mantenho o sinal. Então vamos lá. Lucro líquido ajustado. O lucro líquido é transferido patrimônio líquido. É mais se vou manter o sinal de mais no fluxo de caixa, 2020. Agora eu vou pegar as contas de ativo e passivo circulante. Vou pegar a variação dessas contas que nós já calculamos. Clientes. Teve uma variação positiva. Cliente sede ativo. Teve uma variação mais no fluxo de caixa e inverto esse sinal então. Cliente. A variação foi de 4.000. Estoques. Teve uma variação positiva, nós calculamos, é de ativo. Então, vou inverter o sinal. Se a variação for positiva, aqui é menos. 3.200. Fornecedores é de passivo. A variação na conta fornecedores, que nós já calculamos, foi positiva de 1.940. Então, vou manter esse sinal positivo aqui no fluxo de caixa. 1.940. Imposto de renda a pagar. Passivo circulante. Teve uma variação positiva de 780. De passivo, eu vou manter esse sinal positivo, então, de 780. O fluxo das atividades operacionais da empresa. Consumiram recursos. Deu negativo, né? Consumiram recursos de 2.460. Alternativa E de esperança nessa questão número 9. O saldo da conta estoque, evidenciado no balanço de 2016. Ficha de estoque, me poupe. Vamos lá. Diz assim, uma empresa adota o método da média ponderada móvel para avaliação do estoque do único produto que comercializa e não incide qualquer tributo na compra ou na venda. Ainda bem. Em 2 de janeiro, o estoque era composto. Estoque inicial composto de 400 unidades.
registradas pelo valor de R$ 400.000. Então, R$ 1.000 cada unidade vai dar os R$ 400.000. As transações relacionadas com a venda do produto foram as seguintes. Fevereiro, fez uma compra de 200 unidades. Ao preço unitário de 900, 180 mil. Março, devolveu 30 unidades da compra realizada em fevereiro. Houve, então, uma devolução de 30 unidades. Eu vou pôr negativo porque está saindo do estoque. A devolução foi dessa compra, entrou por 900, vai sair pelo valor de 900. 30 vezes 900 dá 27 mil. Negativo porque está saindo do estoque. Abril. Obtenção de um abatimento de 5.800 sobre as unidades remanescentes. Então ele teve um abatimento. Aqui não muda a quantidade de peças. O que muda, diminui, é o custo de aquisição. 5.800. Portanto, ficaram nos estoques 570 unidades. E o valor do estoque? 547.200. 547.200 dividido por 570. Estou rindo, galera, porque imagina essas contas na hora da prova. 960. Na hora da prova, se não der tempo, você dá uma bica num negócio desse. Aí chegou em agosto. Ele fez uma outra compra de 100 unidades. A 1.094 cada um. R$ 109.400. Em outubro. Bom, com essa compra aqui, quase que eu danço. Ficaram no estoque 670 unidades. O valor do estoque, 656.600. O custo médio, então, 980. 656 dividido por 670. Em outubro ele fez uma venda. Outubro. Foi feita uma venda de 90% das unidades disponíveis. Bom, ele tinha 670 unidades disponíveis. 90%. Ah, que isso, não? 603 unidades. Saíram do estoque 603 unidades. Negativo, está saindo do estoque. A R$ 980 cada um. Que é isso? 590. 940. Novembro.
pagamento de frete no valor de 800, referente à venda realizada em outubro. Isso aqui é frete sobre vendas, é despesa com vendas, não entra aqui. Dezembro. Identificação e pagamento de frete no valor de R$ 670, referente à compra de agosto. 670 frete sobre compras, custo integrante da aquisição da mercadoria. 656 menos 590, mais 670. O estoque final, já que ele só quer o valor, 66, 330. Vai aqui uma observação, galera. Esse frete de 670 é custo integrante da aquisição da mercadoria. Esse 670 deveria estar dentro do 109 aqui. Evidentemente que se eu mudo esse número aqui, os números para baixo vão ser alterados também. O estoque final não daria esse valor. Não é a primeira questão do FCC que eu pego dessa forma, ela agindo dessa forma. Então, vou errar junto com a banca, 66.330. Mas que está errado, está. Alternativa dada como correta. Alternativa D de dado nessa questão número 10. Questão 11. Ele quer o lucro líquido da companhia. Então vamos nós. Lucro líquido. E o lucro é basicamente o quê? Receitas, questões da Unesp, TCE São Paulo, receita menos custos e despesas. Basicamente isso. Vamos ler. Os seguintes dados foram extraídos da escrituração da Comercial do Sul relativo ao exercício de 2015. Compras. Já sei que eu vou ter que calcular o CMV. Estoque inicial mais compras menos estoque final. Ele está me dando de compras 430. Receita líquida de vendas. Receita 890. Despesas gerais. Despesa 110. Receita de dividendos. Receita 20. Estoque inicial de mercadorias, 80. Tributo sobre o lucro, diminui o lucro da empresa, aspas, como se fosse uma despesa, 40. Receita financeira, receita, 65. Despesa financeira, despesa, 30. Estoque final de mercadorias, estoque final 65. O custo da mercadoria vendida, 445. Custo, 445. Fiz essa continha, vai dar saldo credor, o lucro é credor, de 350. Alternativa B de bola, na questão número 11. Lá em frente. Questão 12. O que ele quer saber? O valor que a companhia deve lançar
como depreciação do equipamento relativo ao ano de 2015. Vamos ler. Em abril de 2015, a ABC adquiriu e colocou em funcionamento imediato um equipamento. Então, a compra, eu repito aqui, fica mais fácil o entendimento para vocês. Né? Na hora da prova, eu estou escrevendo isso aqui, né? Está escrito lá. Adquiriu e colocou em funcionamento imediato um equipamento. Então, o custo de aquisição desse equipamento, 640, que faz parte de um projeto de investimento da empresa. Esse equipamento tem uma vida útil prevista, vida útil 12 anos. E o valor residual de 40, menos um residual de 40. Então, o valor que é depreciado é 600, o que vai dar uma depreciação anual 600 dividido pela vida útil do bem, que é de 12 anos, ao ano vai dar 50 pau. Ele comprou em abril de 2015. No ano de 2015, então, que é o que ele quer saber, eu vou depreciar 9 meses. É o mês de abril, inclusive. Conta no dedinho aí. 50 mil ao ano, no semestre, metade de 50 é 25. No trimestre, metade de 25, 12,5. 9 meses, um semestre mais um trimestre, vai dar 37,5 a despesa de depreciação de 2015. Alternativa A, nessa questão 12 da FUNESP. Questão 13. E essa questão ele pegou na literalidade, Lei 6404, o artigo 248 da lei, na literalidade. Então vamos lá. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente os textos a seguir. No balanço patrimonial de uma entidade, os investimentos incoligados ou incontrolados e em outras sociedades que façam parte do mesmo grupo econômico ou estejam sob controle comum, investimento incoligado e controlado serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial. De acordo com as seguintes normas, o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com base em balanço patrimonial ou um balancete de verificação levantado, com observância das normas da Lei 6404, na mesma data, ou até 60 dias, no máximo, antes da data do balanço da companhia. Bom, os demais artigos não tem nada que completar, né? Está na literalidade do artigo 24, eu falei meio aqui, é 248, opa, esse aqui é o NEP, 248, da Lei 6404. Alternativa B de bola,
na questão número 13. Questão 14. Olha o tamanho da criança. E vai cair análise de balanço no TCE, né? O principal é vocês conhecerem essas formas mais comuns, né? E rezar para cair em números decentes, né? Bom, o que ele quer saber? Na 14, liquidez corrente e liquidez seca. Observa que os valores das alternativas não se repetem, ó. Então não precisa calcular tudo, né? Na 15, a participação de capital de terceiros de 2013 e 2012. Então vamos lá. Liquidez corrente, ou liquidez comum, se quiserem, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. A liquidez corrente de 2013, o ativo circulante, olha os números que os caras fornecem: 4.621, 485, dividido pelo passivo circulante, 4.356, 615. Isso vai dar 106. E eu já matei a questão 14. A liquidez seca, se vocês quiserem se divertir em casa, liquidez seca ou liquidez ácida é o ativo circulante menos os estoques dividido pelo passivo circulante. Então, essa questão 14, a alternativa correta é a alternativa B do bom, com 106 em 2013. Não tem outras alternativas que se repitam, né? A questão 15, ele quer a participação de capital de terceiros. Vamos lá. Meu Deus, agora que vai ser uma contaiada de diabo. Participação do capital de terceiros é igual ao passivo circulante mais o passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido. Passivo não circulante que for dívida, tá? Dívida de longo prazo. Se tiver receita diferida, não entra aqui não, tá bom? A participação do capital de terceiros de 2013. O passivo circulante é 4, olha os valores, 356, 615, mais um passivo não circulante de 2, 909, 545. Isso dá 7, 266, 160. Eu erro com a máquina, imagine isso à mão. Dividido pelo patrimônio líquido de 2013, que é 4.352,
440. Isso vai dar 1,67. Participação do capital de terceiros de 2012. Eu tenho no passivo circulante 3,080, 320. No passivo não circulante, 1,935, 370. Isso vai dar 5,015, 690, dividido pelo patrimônio líquido de 2012, 426, 680. Isso dá 1,22. Meu Deus, isso é conta que se faz. Alternativa A de amor, na questão 15. Bom, mas para vocês verem essa forma aí de capital de terceiros, uma conta dessa na hora da prova, desiste, pelo amor de Deus. Questão 16, auditoria. Os procedimentos que compreendem os exames preliminares das áreas, atividades, produtos e processos para definir a amplitude e a época do trabalho a ser realizado, definir a amplitude e a época do trabalho a ser realizado. Eu estou fazendo o planejamento da auditoria. Alternativa A de amor. Muito tranquilinho. 17. Ao determinar a extensão em um teste de auditoria ou método de seleção de itens a serem testados, o auditor pode empregar técnicas de amostragem. Quando o auditor realiza sorteio sem reposição das transações que serão auditadas, ele usa a seleção de amostra. A sistemática é aquela seleção não estatística, onde eu mantenho intervalos constantes. Vou testar as duplicadas de número 10, 20, 30, 40, 50, intervalos constantes. A seleção estatística, não estatística, casual, é aquela baseada na experiência do auditor. E a seleção não estatística, aleatória, é onde eu testo os itens a serem testados, as duplicatas a serem testadas, por exemplo, aleatoriamente. Ele está falando que vai realizar um sorteio. E de bola, seleção aleatória. Falou, galera. Semana aí, essa manutenção, né? Questões da FCC, né? Super recentes, da semana passada. E aproveitamos, colocamos aí também questões da Unesp aí. O pessoal que vai apresentar o TCE São Paulo. Tá bom, pessoal? Até a nossa próxima manutenção.